Olá, Brian, tudo bem? Oi, Manoele. Tô bem também, graças a Deus. Já vou compartilhar minha tela, tá? Com vocês. Daqui a pouco o pessoal vai chegando, vai estar chegando aí. Eu pedi para vocês colocarem o nome completo de vocês na lista de exercício. No chat, por favor, tá? O que acontece? Semana passada eu passei exercícios, né? Passei matéria nova, nós falamos sobre função. Nós estamos começando a navegar sobre esse assunto aí. E eu trouxe alguns exercícios, comecei a corrigir e faltou corrigir uma questão. Então, nós vamos começar a corrigir esta questão, tá? Então, aqui, nós temos a questão número 8. Ele pede para determinar o domínio da função, das funções. Esse era o título do exercício, tá? Então, aqui eu tenho uma função, y, é igual a raiz de x mais 1 dividido por x ao cubo mais 2x dividido por raiz de x mais 4. Vamos ver como que é feito o domínio disso aqui. Observe que eu tenho duas raízes não. Eu tenho duas frações, né? Então, tem que definir aí justamente esses domínios, tá? Então, observando aqui em cima, por exemplo, x mais 1 raiz, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Para validar essa raiz, o que a gente tem que... O x tem que ser o quê? A gente tem que pensar assim, né? O x tem que ser um valor onde ele pode ser maior ou igual a zero, tá? Então, a gente está criando uma condição de existência, ou seja, para validar aquela informação ali. E aí, colocamos maior ou igual a zero, nós temos letra para um lado, número para o outro. Não é isso que está acontecendo ali? Esse 1 aqui, ele passou para o outro lado, aí trocou de sinal, que era mais, virou negativo, ok? Então, a resposta aqui, ó, para validar esse x aqui, ele tem que ser x maior igual a 1. Menos 1, tá? Primeira situação. A segunda situação, na parte de baixo aqui, ó, x elevado ao cubo. Para a gente poder validar isso aqui, essa fração, né? A gente sabe que para validar uma fração, a parte de baixo tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero, não vai existir a fração, tá? Então, aqui, ó, eu tenho diferente de zero. O contrário da potência é a raiz. Então, raiz cúbica de zero é zero, tá aqui. Então, aqui embaixo, o x tem que ser diferente de zero. Esses valores eu estou guardando no meu coração. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre a outra parte, tá? Aí, agora, a gente tem que ver, validar esse x aqui, ó. Porque esse aqui de cima pode ser qualquer valor, né? Pode ser negativo, positivo, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, não tem problema nenhum, tá? Pessoal que chegou agora na sala, por favor, coloque o nome completo lá no chat, tá? Para nossa chamada. Então, para validar isso aqui, observe que ele está na parte de baixo e ele está dentro de uma raiz, tá? Eu não posso botar que o zero tem que ser igual a zero, né? Aqui embaixo. Não pode. Porque se eu colocar o x igual a zero ali, a fração não vai existir. Ok? Na raiz até é permitivo, mas na fração não. Então, são duas situações que eu tenho que avaliar, tá? Então, eu tenho o que me resta é o quê? Maior que zero. Por isso que tá ali, ó, x mais 4 maior que zero. Pega o 4, passa para o outro lado, fica menos 4. Então, x é maior que menos 4. Aí eu vou pegar esses três resultados aqui e vou trazer para cá. Porque eu preciso saber qual é o intervalo de x para validar aquela equação num total, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira linha refere-se a x maior igual a menos 1.
Então, tem que lembrar o que é bolinha aberta, o que é bolinha fechada aqui, tá? Nesse caso aqui, eu vou botar a bolinha fechada. Eu estou incluindo o -1, tá bom? Bom dia, Então, professor. oi, fala, Felipe. Desculpa o atraso. Tudo bem, seja bem-vindo, tá? Não Que esquece de Deus colocar... abençoe a aula. Amém. Não esquece de colocar lá o seu nome completo no chat, tá bom? Tá bom. Então, aqui, eu tenho um valorzinho de -1, bolinha fechada. E aí eu dou continuidade, porque eu estou falando que é o x maior ou igual a -1. Então, são todos os valores menores igual a 1, tá? Por isso que a setinha é para lá, ok? Na segunda linha aqui, eu tenho x diferente de zero. Então, são todos os valores, exceto zero. Ou seja, o zero não vai entrar. Por isso que é bolinha aberta em zero, tá bom? O valor de zero não entra. Na terceira situação, nós temos x maior que -4. Então, olha só. Então, bolinha aberta em -4, porque ele está falando que é maior, então aqui ele não entra. Vai ser bolinha fechada, gente, quando for maior igual ou menor igual, como aqui na primeira situação, ó. Aí é bolinha fechada, eu estou incluindo aquele número. Nesse caso aqui, eu não estou incluindo, por isso que é maior. E a bolinha é aberta, tá? Maior que -4. Então, são todos esses valores aqui. Agora, a gente vai fazer a interseção desses valores, tá bom? E nessa interseção dos valores que se repetem, eu tenho um intervalo que vai de -1 até chegando um pouquinho antes do zero. A gente está falando dos números reais. A gente sabe que entre o número 1 e o número 2, por exemplo, eu tenho infinitos números, tá? Então, aqui a gente está indicando por intervalo, tá? Então, quem vai ser meu domínio aqui para validar essa equação aqui? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a -1, então x é maior ou igual a -1, e x tem que ser diferente de zero. Então, eu estou incluindo daqui até aqui, e depois incluindo todo o número que vem depois. É isso que eu estou dizendo, tá? Tranquila essa questão? Alguma dúvida? Essa questão foi a última questão que ficou pendente da nossa correção. Tá? Agora nós vamos para a nossa matéria nova, já que ninguém tem nada a falar, né? Como eu falei para você, a gente está navegando aí entre as funções, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o gráfico, construção e leitura, a identificação de gráfico de uma função, determinação do domínio, conjunto imagem de uma função com base no gráfico, a variação de uma função e se a função é par ou ímpar. Então, vamos lá. Então, aqui, a gente fala em relação à construção de uma função, né? O gráfico de uma função em relação à construção e à leitura. Então, para a gente poder construir, a gente tem que lembrar do nosso plano cartesiano, nosso sistema cartesiano. Ele é composto por duas retas. Uma reta que a gente vai chamar de eixo das abscissas, que representa o X, que é aquela linha deitada, né, na horizontal. E uma outra reta, e essa reta, ela é separada entre positivo e negativo, tá? Aonde o meio é o zero, tá bom? E vamos pegar essa mesma reta e vamos inverter, botar na posição horizontal. Horizontal não, vertical. E nessa posição vertical, essa reta eu vou chamar de eixo das ordenadas, que vai representar o meu y, tá bom? E aí o conjuntinho, né, o ponto, a coordenação, o par ordenado entre x e y, eu vou determinar um ponto nesse plano cartesiano, tá? Então aqui para construir gráficos de funções, o sistema cartesiano ortogonal, devemos considerar os valores do domínio do eixo do x. O x sempre vai ser o domínio. E o y vai ser quem? Vai ser a minha imagem. Então, um ponto de x sempre vai estar relacionado a um ponto de y, tá? Então, ó, como eu falei para vocês, o eixo x representa o eixo das abscissas. E o eixo y representa os eixos das ordenadas. Então, ó,
o gráfico da função é um conjunto de todos os pontos de x e y. Esse x e y aqui é o par ordenado, tá? Tais que y é igual a f de x, com x pertence ao domínio de f, ok? Então, vamos aos exemplos? Olha aqui. Eu tenho uma função de A está relacionada ao conjunto dos reais, são todos os números. Então, dada por y é igual a x mais 1. Quem é o conjunto A? Meu conjunto A é 0, 1, 2 e 3, ok? Então, vamos fazer aqui a minha tabelinha. A minha tabela é representada pelo x e o meu y, e a minha terceira coluna aqui é a junção de x e y, tá? Da onde foi tirado esses valores? 0, 1, 3, 2 e 3. Daqui, ó, do conjunto A. E agora a gente vai achar o valor de y. Como que eu faço isso? Tá vendo aqui a minha função, minha lei de formação? Então, aonde eu tenho x, eu vou colocar os valores aqui do conjunto A. Então, primeiro ponto. Quando o meu x for 0, 0 mais 1, 1. Tá aqui. Que é meu par ordenado? 0, 0 e 1. Opa, 0 e 1, tá aqui. Vou rodar de novo. Vou pegar o próximo número, que é o número 1. Vou colocar aqui, 1 mais 1, 2. Que é meu par ordenado, 1 e 2. Meu outro número é o número 2 aqui, vou colocar aqui. 2 mais 1, 3. Desculpa. Depois vou pegar o próximo número. 3 mais 1, 4. Então, observe que aqui, ó, o y sempre vai ser o resultado da minha expressão, tá? O meu x vai ser os valores que o problema pode dar ou eu posso atribuir um valor. Ou seja, vocês podem dar o valor de x sem problema nenhum, tá? Qualquer número. A única coisa que eu alerto vocês é o seguinte, que se vocês colocarem o número 100, posso colocar o número 100 para x? Sem problema nenhum. Pode. Botando 100 aqui, ó, 100 mais 1 dá 101. Então, o par ordenado vai ser 100 e 101, não é isso? Só que eu tenho que representar isso no gráfico. Então, meu gráfico tem que ir do 0 até 100 na parte de x. E do y tem que ser do 0 até 101, para eu poder fazer a interseção desses dois pontos, tá? Desse ponto aí, desse par das coordenadas. Só isso, o restante tranquilo. Então, olha só. Eu vou pegar esses pontos aqui e vou marcar aqui no meu gráfico. Sempre vai ser x e y. Sempre, tá? Então, vamos ver aqui, ó. 0 e 1. 0 em x e 1 em y. Então, 0 aqui no x e 1 no y. Então, marquei aqui. Botei um pontinho sobressalente. Aí, ele colocou a letra E, tá? Como indicação. Sempre tem que colocar a letra E? Não. Ele colocou a letra E só para colocar ali, olha, aqui esse ponto aqui refere a 0 e 1, ali a coordenada ali em cima. Mas poderia deixar sem o Z, sem a letrinha? Poderia, sem problema nenhum, é só uma indicação, tá? Agora, se o problema, né, o enunciado falar, identifique os pontos, aí sim, aí você vai ser obrigada a colocar, tá bom? Bom dia, Milena, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Bruno. Então, olha só, vamos marcar o outro ponto. O outro ponto é 1 e 2. 1 em x, tá aqui, e 2 no y. Vamos imaginar duas retas. Imaginar mesmo, pontilhadas. Né? Então, ó, aqui 1 no x, né? Subir, e aqui 2 no y. Esse encontro aqui, a gente fala que é uma interseção. Aí a gente vai marcar esse ponto, tá? Aqui ele chamou de B. Mas poderia ser o ponto D, o ponto S, pode ser qualquer letra, tá? É só uma identificação. Poderia não colocar letra nenhuma, tá bom? 2 e 3, sempre no X e depois no Y, tá? Então, 2 está aqui e o Y tá desta forma aqui, ó. E aí, o encontro, eu tenho aqui o meu ponto C. 3 e 4, 3 com 4, tá aqui. Tá bom?
E pronto, já fiz aqui a minha identificação, já montei o meu gráfico, né? E já coloquei os pontos correspondentes aos meus pares ordenados que eu encontrei lá atrás. Ok? Qualquer dúvida é só escrever aí ou falar, tá, gente? Fique à vontade. Identificação do gráfico de uma função. Então, a gente sabe que a função y é igual a f de x, tá? Para cada x, o domínio deve corresponder a um único y, que é o contradomínio. Assim, é possível identificar se um gráfico representa ou não uma função, traçando paralelas ao eixo y, tá? O que são paralelas? São retas que elas nunca se encontram, tá? Elas nunca vão se encontrar, elas vão estar sempre uma do lado da outra, tá bom? Para que o gráfico analisado represente uma função, cada vertical traçada pelos pontos das abscissas. Os pontos abscissas ficam onde, gente? É no eixo X, tá? Aonde X pertence ao domínio de F. Deve cruzar o gráfico em um único ponto. Daqui a pouco eu vou traduzir essas informações, tá? O gráfico abaixo, por exemplo, representa uma função de F com um domínio de F, de D de F, aonde eu tenho um intervalo fechado em A e um intervalo fechado em B. Pois qualquer reta vertical que cruzar o gráfico da função em um único ponto. Então, vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Como se fosse traçar umas retas aqui, né? Se a gente observar aqui, ó, se eu traçar retas na vertical, eu vou traçar em um único ponto. Vou continuar traçando retas aqui. Diferente aqui, ó, quando eu traço uma reta aqui, ele vai marcar em dois pontos, olha, aqui e aqui, por exemplo. Quando tem essa situação, a gente não tem função, tá? Esse primeiro caso aqui, eu tenho função. Neste outro caso, eu não tenho função. Tá bom? Galera, o pessoal que entrou agora, não esquece de colocar o nome no chat, tá bom? Para nossa chamada. Beleza? Determinação do domínio e o conjunto imagem de uma função com base no seu gráfico. Então, eu tenho um gráfico aqui. Aí eu tenho que lembrar de alguns detalhes. Por exemplo, eu tenho que lembrar de o que é bolinha, o que significa bolinha aberta, o que significa bolinha fechada, né? Esses conceitos que a gente viu lá atrás, lá no 9º ano, né? Quando a gente fala de intervalos. Quando a gente estudou lá a função a equação do segundo grau, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre os intervalos, como a gente trabalha de números. Ah, então só colocar aí, Gustavo. Ah, você já colocou o nome. Tá. Então, para a gente saber quem é um domínio, a gente tem que saber quem é o intervalo, tá? É o x que vai variar. Então, a gente vai olhar o valor de x aqui. Observe que ele começa aqui, ó, ponto fechado em 1 e aberto em 5. Então, essa parte do x, ela corresponde ao meu domínio, ao D de F. E aqui, ó, na vertical, que é a minha linha do y, corresponde à minha imagem de F. Então, olha aqui, ó, bolinha fechada em 2 e aberta em 4. E aqui, bolinha fechada em 1 e aberto em 5, tá? Quem é esse par ordenado aqui, ó? É 5 e 4. Meu par ordenado aqui é 1 e 2, tá? Então, vamos lá. O intervalo se representa assim, ó. Domínio, intervalo fechado em 1. Então, tá aqui, ele começa em 1 e aberto em 5. Aberto em 5. Ou eu posso escrever desta forma aqui, ó. X pertence aos reais. Tá o quê? O X ele tem que estar no intervalo da onde? X vai ser maior ou igual a 1. Ele vai sair de 1. E vai ser menor que 5. Então, ele vai variar de 1 até 4,99999. Ele não vai chegar a 5. A gente está falando dos números reais. Lembrando que entre o número 5, número 4 e o número 5, por exemplo, eu tenho uma infinidade de números, tá? Então, é importante dizer que o 5 aqui ele não vai entrar.
Eu vou chegar quase 5, mas o 5 ele não entra, tá bom? Em relação aqui ao nosso domínio. E a imagem? Aí a imagem tem que analisar essa parte aqui vertical. Ele vai ser fechado em 2 e aberto em 4. Desculpa. E a imagem, ela vai representar quem? O Y, né? Então, o Y pertence aos reais. Aonde está o quê? X é maior, igual a 2 e menor que 4, tá? Essa linguagem matemática, vocês têm que saber, gente, que existem várias situações que a gente acaba utilizando. Então, é importante a gente ter esse conhecimento e o domínio dessas informações. E saber, principalmente, analisar um gráfico, tá? Variação de uma função. Então, nós temos aqui, ó, durante uma apresentação de ginástica rítmica, uma bola é lançada verticalmente para cima. Tudo que sobe, desce. Não é isso? Sua altura em H, em metro, em relação ao solo, que é T, em segundos. Após o lançamento, é dada uma função. Então, tem uma relação aí, se a gente observar, de duas grandezas, de altura e de tempo, né? A função é uma relação. A gente viu isso lá no passado, né? Uma coisa, para acontecer, depende da outra, né? Então, aqui a gente tem, ó, a lei de formação aqui. H de T é igual a menos o meio de T ao quadrado mais 3T. Então, nós temos aqui o tempo, na variação do tempo, né? E aí ele colocou, quando o tempo for 0, quando for 1 segundo, quando for 2 segundos, quando for 3, o que vai acontecer com a altura da bola, com a trajetória da bola, né? Então, quando for 0, meu tempo for 0, está falando de T. Então, quando tem um T aqui, eu coloco 0. Vai dar 0 aqui, ok? 0 elevado ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. 0 vezes qualquer coisa vai ser 0, então aqui dá 0. A mesma coisa aqui. 0 mais 0 dá 0, tá aqui. Quando for 1, então 1 ao quadrado vai ser 1. 1 vezes essa função, essa fração vai ser ela mesma, ok? Desse outro lado aqui, 3 vezes 1 dá 3. Aí vai ficar menos o meio mais 3. E aí, né, tira MC, ou então faz direto. E aí a gente encontra aqui 2,5. Tá? Conforme vocês forem colocando esses valores aqui, esse lado aqui vai ser o resultado. Tá bom? E aí, com esses dados, eu tenho pares ordenados, né? O meu T aqui vai representar o X e meu H, o meu Y. Tá bom? Então, ó, essa marcação 0 e 0 tá aqui, ó, 0 e 0. Minha marcação 1 e 2,5. 1 tá aqui, 2,5 tá entre intervalo entre 1 e 2, né? Melhor, 2 e 3. Então, tá mais ou menos aqui, seria esse ponto aqui. Ok? Esse ponto aqui, ó. 3 e 4,5. Se observar, ele foi crescendo, né? Quando chegou em determinado momento, ele deu uma paradinha e depois ele caiu. E aí, o que aconteceu com os valores? Conforme foi aumentando os números aqui, foi decrescendo os outros valores. Então, ele foi caindo a trajetória da bola. Para fazer um gráfico desse aqui, eu preciso de mais de 2 pontos, né? Isso aqui eu tenho 7 pontos para traçar essa trajetória aqui da bola, tá? Então, vamos observar aqui, vamos analisar algumas informações. A parte do tempo sempre vai ser decrescente. Olha aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Só que foi variável aqui na nossa
nossa altura, houve uma variação. Os valores começaram a crescer e, de repente, eles decresceram, né? Se tornaram decrescentes, tá vendo? A altura H aumenta, ou seja, cresce de 0 a 4,5, no intervalo de tempo de 0 a 3 segundos. No instante de 3 segundos, a bola atinge a altura máxima a 4,5 metros em relação ao solo. Assim, podemos dizer que a função H é crescente no intervalo fechado em 0 e fechado em 3. Então, daqui até aqui, ela é crescente, essa função. A altura H diminui, ou seja, decresce de 4,5 até 0, que é o intervalo, né? Do tempo 3 segundos a 6 segundos. Do instante de 6 segundos, a bola retorna à altura inicial. Dizemos que essa função H é decrescente do intervalo de 3, fechado, a 6. Tá? Então, essa uma única função, ela é tanto crescente quanto decrescente, se vocês observarem, tá? Então, em determinado momento aqui, ela cresce, aí depois ela atinge uma altura máxima e depois ela volta a descer, a cair, né? Além dessas duas situações, é possível considerar o fato de uma função não sofra variações em um determinado conjunto de seu domínio. Nesse caso, falamos que ela é uma função o quê? Constante. Tá? Aí vai lembrar um pouquinho de física, né? Um automóvel, uma velocidade constante, aí ele vai estar numa reta, né? Lembra um pouquinho de física aqui. Então, a nossa representação, o gráfico vai ser uma reta, assim. Beleza? E ela pode ficar tanto na parte positiva, né? Ou na parte negativa. Então, a função par e a função ímpar. Como que a gente faz isso, né? Como a gente observa. Então, quando a função f de tal f menos x é igual a x, f de x, é para todo x que pertence ao domínio. Dizemos que f é uma função par, tá? Toda vez que tem essa situação aqui, eu digo que é uma função par. E a representação dela, olha, pode ser dada por esse exemplo, por exemplo. Por exemplo, é ótimo, né? Então, aqui, ó. Por exemplo, a função f dada por f de x é igual a x ao quadrado é uma função par. Pois f de menos x é igual a menos x ao quadrado, que vai dar positivo, né? Ou seja, vai ficar só na parte positiva aqui o domínio. Agora, quando a função é ímpar? Quando a função de f tá o quê? F menos x é igual a menos f de x. Para todo x pertence a d de f. Dizemos que a função ímpar. Olha aqui. É bem diferente, né? Aqui, ó, eu pego só a parte positiva. Aqui eu pego tanto a parte positiva quanto a parte negativa, né? Que a gente pode observar. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Querem que eu volte em alguma situação? Então, vamos prosseguir. Ninguém está falando nada, sabe que está todo mundo entendendo. Então, vamos para os nossos exercícios, tá? Vocês vão printar esses exercícios e já vão fazer, tá bom? Então tá, Manu, tá tranquilo, né? Lembrando que todo esse conteúdo tem que estar no caderno de vocês, tá? Vocês podem até fazer o resumo do resumo, não tem problema. Quem quiser escrever do jeito que tá aí, beleza, tá? Quem quiser fazer um resumo da parte teórica, tranquilo também. Mas tem que estar tudo no caderno.
Então, aqui, ó, printa aí a tela 1 e 2, as questões. Três e 4. Quando vocês forem desenhar o gráfico, gente, observa direitinho, tá? De como tá, ó. Tem bolinha aberta, bolinha fechada. Essas bolinhas têm os significados, tá? A gente tá falando aí de intervalo. Aqui a nossa outra questão. Questão número 5. Vai até o número 5, tá? É isso, galera. Por hoje, a matéria de hoje é o que a gente acabou de conversar. Tem exercício para vocês fazerem, vai ficar para casa, tá? Vocês vão fazer com calma. E aí, na quarta-feira, nós vamos corrigir, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Então, vou estar encerrando o nosso encontro agora, tá? Desejo a todos aí um ótimo dia. E a gente se encontra quarta-feira, beleza? Então tá, gente. Um beijo para todos. Tenham um excelente dia aí. Até quarta. Tchau.